Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem ouvir, e nem quiser vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a gente ouviu a primeira leitura de hoje tirada do livro do profeta Amós. Nessa primeira leitura, nós precisamos situar exatamente o que está acontecendo. Estamos no reinado de Jeroboão II, exatamente em Betel, onde fica um templo e também a corte do rei. A religião se misturou com política, a religião se perdeu e se corrompeu. Não estende mais ao Deus da vida um culto verdadeiro. Explora os pobres e tudo isso com a autorização, a chancela do poder religioso. É neste templo que há um sacerdote chamado Amazias, também profeta. Mas esse tipo de profeta que, ao invés de denunciar a injustiça, passa a mão na cabeça do poderoso. Ao invés de estar do lado do aflito, daquele que é oprimido, se põe ao lado do opressor. Não sem motivo, certamente para ganhar os benefícios dessa aliança, certamente para aí ser reconhecido e ganhar também algum poder. Amazias é, portanto, o sinal de que muitas vezes a religião se alia aos poderosos, baixa a cabeça diante dos poderes e massageia o ego daqueles que deveriam ser criticados e que deveriam ser, sobretudo, lembrados de sua missão em relação aos mais simples, aos mais pobres. É nesse sentido que Amós aparece. Amós aparece vindo dos seus rebanhos. Ele é um pastor, ele é um cultivador de sicômoros, e ele mesmo não se reconhece como profeta. Amazias lhe diz: vidente, sai daqui, vai para outro lugar, não em Betel, aqui não. Vá fazer sua pregação em outros lugares, neste lugar você não é bem-vindo. E aí, Amós, numa brilhante resposta, diz: eu não sou profeta. Não o tipo de profeta que você é, Amazias. Não o profeta que se deixa levar pelos poderosos. Dentro dele, dentro de Amós, há um ímpeto. Dentro de Amós há uma chama que arde. Há a voz de Deus que o carrega, o movimenta para que ele recorde que a religião não deve estar do lado dos poderosos, mas deve ser
profética e defender os mais pobres. Por isso, desde já, a gente compreende algumas coisas a partir dessa leitura. Primeiro, quando uma instituição esmaga alguém, de que lado a gente fica? Do esmagado ou da instituição? Quando uma estrutura, seja ela qual for, mesmo a religiosa, atropela uma pessoa mesmo em sua fragilidade, de que lado a gente fica? Da estrutura, da instituição ou da pessoa atropelada? Se a gente fica do lado dos poderosos, a gente sabe que a nossa aliança não é com o Deus de Israel. Como religiosos, muitas vezes a gente gosta dos principais lugares, dos primeiros lugares. Muitas vezes a nossa religião é muito triunfante, é muito pomposa, ama os primeiros lugares, ama as alianças com os poderosos. Não faltam bispos, purpurados, cardeais, para estar ao lado dos presidentes, governadores, se aliando com eles e muitas vezes se deixando levar por discursos de morte. Não falta muitas vezes à igreja uma postura assim omissa. Não foi raro na nossa história ver que nós não fomos profetas. Não fomos profetas e quando aparece algum profeta, ele é logo arrancado de Betel e mandado para outro lugar, pelos Amazias de nosso tempo. A igreja tem um dever profético. E todos nós somos essa igreja. Nós fomos batizados para ser isto, profetas, sacerdotes e reis. Esses são os nossos três poderes, onde nós guardamos o profetismo, muitas vezes no bolso, escondemo-lo. Onde guardamos o profetismo, muitas vezes o escondemos por conta do medo, da covardia, do medo da punição, do castigo, seja lá do que for. E hoje o Evangelho nos lembra sobre a missão. Jesus Cristo chama os seus discípulos, são 12 os discípulos. 12 é um símbolo para falar da igreja toda, para falar de um novo povo, de uma nova Israel. 12 é um símbolo para falar que Jesus quer instituir um novo povo messiânico. E quer constituir esse povo baseado na sua boa notícia. Jesus chama para ficar com ele, mas também envia. É o que nós vamos fazer aqui. Toda missa é isso. A gente chega, fica com Jesus e depois a gente vai embora. Ide em missão. É assim que as missas terminavam, aliás, antes da reforma do Concílio Vaticano II. It missa est. Ide em missão. Agora a gente diz, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, mas o sentido é o mesmo. Lá fora a gente se torna missionário e missionárias da Boa Nova de Jesus. Quais são as características? Quais são as características da Boa Notícia de Jesus? Ir de 2 em 2. Primeira característica, a fraternidade. A Boa Notícia de Jesus não nasce do individualismo, não nasce de uma experiência solitária. Mesmo na igreja deveria ser assim. Muitas vezes o poder é solitário na igreja e por isso faz muitas bobagens, porque não dialoga, não conversa. 2 a 2, porque ele deve nascer justamente da fraternidade e da solidariedade. Depois, não levar nada pelo caminho. Jesus nos orienta a uma tal liberdade do coração, é não levar sacola, é não levar dinheiro, é não levar bolsa, é não levar nada a não ser um cajado. E a gente entendeu tudo errado, parece. Porque parece que a gente está elevando muita coisa. Ao invés de não levar 2 túnicas, a gente leva túnica, barrete, mozeta e não sei lá mais o que. Ao invés de a gente entender esse desapego de Jesus,
o desapego para a missão ser mais livre, a gente foi entulhando a nossa religião de muitos penduricalhos, anexos, acessórios, que fazem a gente esquecer o fundamental. O fundamental é o cajado do pastor. Não o báculo, mas o cajado, que é sinal do pastoreio. Não o báculo que mais e muitas vezes se parece com o cetro do poder e do poderoso, mas o cajado do pastor, que representa o cuidado, que representa a proteção das ovelhas, que representa a expulsão dos lobos, a defesa do redil. Por isso, levar o cajado, e todos nós somos chamados a ser esses pastores. Pastor não é só o padre, não. Não é só o ministro ordenado, não. É todo aquele que quer ser cristão. Ir com sandália. Sandália é o símbolo de quem faz caminho. O cristão é aquele que caminha, peregrina. E a sandália também representa a liberdade. O cristão é chamado, como eu disse, mais uma vez, a ser livre. E livre de tudo aquilo que pesa em seu coração. E é chamado a fazer a experiência de uma comunidade casa. Onde entrardes, na casa em que entrardes, permanecei, diz Jesus. A experiência da religião, da igreja, é a experiência do lar. É a experiência da intimidade. É aí que nós somos chamados a ser igreja. Se a gente hoje tem grandes estruturas, rincões, grandes salões, que a gente não se esqueça que o espírito original do cristianismo é a casa, o lar. E que a gente não se esqueça que é disso que nós devemos viver, de uma igreja que se faz íntima das pessoas, se faz íntima dos sofrimentos humanos. E quando a mensagem não é aceita, Jesus não é tolo, ele sabe que muitas vezes a mensagem não é aceita, muitas vezes ela é recusada mesmo pela religião, mesmo pelos religiosos. Imagine por quem não entende. Muitas vezes ela é recusada por quem compreende muito bem, imagine por quem não compreende. Então aí Jesus aconselha a bater a poeira dos pés. Tem gente que acha que isso é tipo marcar aquela pessoa que recusou o evangelho com uma marca de castigo. Tomara que você seja punido porque não aceitou, porque recusou. Nada disso. Trata-se justamente de bater a poeira dos pés. Não carregar consigo nenhuma mágoa. Não carregar consigo o peso da mensagem recusada. Há quem recuse, mas há quem aceite. Há quem vá acolher a mensagem, então não há por que deixar o coração preso àqueles que recusam. Bater a poeira dos pés, portanto, para poder seguir. Depois, Jesus dá a missão propriamente aos discípulos: expulsar demônios e curar os doentes. Bom, aí nesse momento vocês poderão dizer: então isso a gente não pode fazer. Como é possível que a gente expulse demônios e que a gente cure doentes? Porque muitas vezes a gente se esquece do que isso se trata propriamente. Se trata de passar fazendo bem. Onde nós vamos, lá na casa da gente, no trabalho, junto dos amigos, junto das pessoas que a gente ama e até mesmo daquelas que a gente não ama tanto, junto das pessoas por quem a gente passa, diante dos sofridos que a gente encontra, passar fazendo bem. O evangelho de Marcos é o evangelho do caminho do mestre que passa fazendo bem. E é por isso que todo cristão que quiser seguir Jesus deve fazer o mesmo. Demônio no evangelho de Marcos é tudo aquilo que se opõe ao reinado de Deus. Injustiça, violência, egoísmo, falta de solidariedade, crueldade, tudo isso é demoníaco para Marcos. Então expulsar demônios é não se aliar com isso, mesmo se isso vier da própria religião. É não se aliar aos preconceitos,
é não se aliar às estruturas discriminatórias, aos discursos violentos. Expulsar demônios é se opor, se colocar na contramão daquilo que é demoníaco e que não faz parte do projeto de Deus. E curar os enfermos? Ora, a gente sabe que faz parte da tradição da igreja que os padres vão aos doentes, unjam os doentes com óleo, rezem sobre os doentes. Os padres manifestam a cura aos enfermos, mas todo cristão é chamado a ser cura. De que modo? Estendendo a mão aos enfermos, prestando-lhes ouvidos, prestando-lhes atenção, estando ao lado destes que sofrem. Afinal, se os cristãos não podem ungir os doentes como os padres, eles são a unção. Afinal, não é isso que vocês receberam? Uma unção? Batizados que somos, não recebemos um óleo sobre as nossas cabeças? Crismados, não recebemos um óleo que nos identifica como da parte do Cristo? É para que a gente seja óleo, unção para as pessoas aflitas. Essa é a missão de todo aquele que quer se parecer com Cristo. Mais do que missão, é a nossa predestinação, diz a segunda leitura. Não existe destino, não existe história escrita, não existe script para seguir, mas Deus tem um desejo desde sempre. E esse desejo é de que a gente encontre o Cristo e no Cristo se descubra filho e se descobrindo filho, passe a agir como o filho age. Porque nisso a gente pode encontrar sentido para a vida, sentido para a existência e alegria para viver. Amém.